No Japão do século XVIII, em plena era dos samurais, a honra valia mais que a própria vida, o famoso Bushido. É nesse cenário que conhecemos o senhor feudal Asano Naganori, convocado para servir no castelo de Edo. Ali, ele entrou em conflito com Kira Yoshinaka, um poderoso oficial conhecido por sua arrogância e corrupção. Kira esperava presentes caros e subornos de todos os senhores que passavam pelo castelo, mas Asano, orgulhoso e honrado, se recusou. O resultado foi trágico. Humilhado diversas vezes, Asano perdeu o controle e atacou Kira com sua espada dentro do castelo. Feriu-o levemente, mas dentro do palácio do Shogun, levantar a espada era um crime imperdoável. A sentença foi rápida e implacável. Asano foi condenado a cometer seppuku, tirando a própria vida. Seu clã foi dissolvido, suas terras confiscadas e seus samurais tornaram-se Ronin, guerreiros sem mestre. Mas 47 desses homens decidiram que não deixariam a honra de seu senhor ser esquecida. Privados de sua posição, muitos dos samurais de Asano se dispersaram, mas Oishi Yoshio, o principal conselheiro de Asano, reuniu 46 companheiros para um juramento secreto. Eles vingariam seu mestre a qualquer custo. Sabiam, no entanto, que não podiam agir de imediato. O Shogun os observava de perto e Kira, temendo represálias, estava sempre cercado de guardas. Então, os Ronin tiveram que esperar em silêncio. Fingiram desistir. Alguns se tornaram mercadores, outros camponeses. Até o próprio Oishi passou a vagar por tavernas, embriagando-se e sendo ridicularizado como um homem sem honra. Tudo isso fazia parte do plano. Enganar Kira, fazê-lo acreditar que não havia mais perigo. E o plano funcionou. Na madrugada de 14 de dezembro de 1702, a neve cobria Edo, tornando as ruas silenciosas e quase desertas. Era a noite perfeita para o ataque. Os 47 Ronin, vestidos de preto, se dividiram em dois grupos para cercar o castelo de Kira. Cada passo era calculado, cada movimento carregava o peso da honra de seu mestre. Com arcos, lanças e espadas, eles avançaram. Um dos grupos invadiu pela frente, derrubando os portões com força e coragem, enquanto o outro entrou pelos fundos, escalando os muros cobertos de gelo. O estrondo das portas quebradas acordou os guardas, mas era tarde demais. A casa de Kira já estava cercada por guerreiros determinados que não temiam a morte. O combate foi brutal. Os Ronin enfrentaram os samurais de Kira em corredores estreitos, onde o eco das espadas se misturava com gritos de guerra. A cada golpe, a lembrança de Asano fortalecia seus braços. Alguns guardas tentaram fugir, outros resistiram com bravura, mas nenhum pôde conter a fúria de 47 homens unidos por um único propósito. Enquanto isso, camponeses e vizinhos observavam de longe, atônitos. Não viam simples vingança, mas um espetáculo de lealdade e disciplina. Para os Ronin, aquela não era apenas uma luta, era o julgamento final contra a desonra. No fim da batalha, as salas do castelo estavam repletas de corpos. O sangue manchava a neve que entrava pelas frestas e o silêncio começava a retornar. Mas ainda faltava o homem por quem eles vieram, Kira Yoshinaka. Após vencerem os guardas, os Ronins vasculharam o castelo em busca de seu alvo, mas Kira não aparecia. O silêncio da mansão era perturbador. Então, em um pequeno anexo da casa, atrás de um depósito escuro, encontraram um homem escondido, tremendo de medo, tentando escapar do destino que se aproximava. Era ele, Kira, o homem que havia humilhado e levado à morte o Sr. Asano. Para confirmar sua identidade, os Ronins verificaram uma cicatriz no rosto, um detalhe inconfundível. O silêncio pesado foi quebrado quando Oishi, o líder dos Ronin, ajoelhou-se diante de Kira, mas ele não o fez em submissão. Era um gesto de justiça. Oishi entregou a Kira uma escolha, cometer seppuku, e assim ainda manter algum vestígio de honra, mas paralisado pelo medo, Kira não o fez. Sem alternativa, Oishi ergueu a lâmina que outrora pertencera a Asano e com um golpe firme e limpo decapitou Kira. A justiça havia sido feita. A cabeça do inimigo foi cuidadosamente envolvida em um pano branco. Os Ronin não gritaram vitória, não houve comemoração, apenas um silêncio reverente. A vingança não era motivo de glória, mas o cumprimento de um juramento. Naquela madrugada fria, com o castelo destruído e o corpo de Kira deixado para trás, os 47 Ronin partiram juntos. Levariam a cabeça de Kira até o túmulo de Asano, para que seu mestre soubesse que a honra havia sido restaurada. Ao amanhecer, sob a neve que ainda caía, os 47 Ronin marcharam em silêncio pelas ruas de Edo. Carregavam consigo a cabeça de Kira Yoshinaka, envolta em um tecido branco. Não eram criminosos em fuga,
Andavam com serenidade de homens que já tinham aceitado o próprio destino. Chegaram ao templo Sengaku-ji, onde estava o túmulo de seu mestre, Asano Naganori. Lá, Oishi colocou a cabeça de Kira diante da lápide. Os Ronin se ajoelharam, alguns em lágrimas, outros em silêncio profundo. Para eles não havia triunfo, era apenas a consumação de um voto. A honra de Asano havia sido vingada. A cidade inteira logo soube do feito. Para o povo, os Ronin eram heróis, símbolos de lealdade absoluta. Mas para o governo shogunal, a situação era um dilema. Eles haviam cumprido o código do samurai, mas também haviam desafiado a lei ao matarem um homem sem ordem oficial. Após longos debates, a sentença foi decidida. Os Ronin não seriam tratados como criminosos comuns. Receberiam o direito de morrer como samurais. Cada um deles deveria cometer seppuku. E assim o aconteceu. Em diferentes residências de Edo, em cerimônias solenes, os 47 Ronin tiraram a própria vida, um a um, com a mesma disciplina com que haviam lutado. Até o último instante mantiveram a dignidade de guerreiros. Seus corpos foram enterrados ao lado do túmulo de Asano, no mesmo templo, Sengaku-ji, onde até hoje milhares de pessoas visitam suas lápides, prestando homenagens ao que ficou conhecido como a mais famosa história de lealdade do Japão. Mais de 300 anos depois, o túmulo dos 47 Ronin ainda recebe flores, orações e homenagens, porque no Japão eles não são lembrados como homens que mataram, mas como guerreiros que provaram que a honra pode ser mais forte que a própria vida.